Fala galerinha do canal FM+, com vocês Manu Lessa para mais uma aulinha, hoje finalizando calor, termodinâmica, um assunto muito importante, muito interessante em nível de vestibular, Enem, UERJ, etc. Tá bom? Então fica ligado, mas antes, se inscreve no canal, se liga no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, ok? Partiu, vambora! Você se lembra da aula anterior? Claro que não se lembra, né? A aula anterior foi sobre trabalho em transformações gasosas. Em particular, a gente viu lá no iniciozinho o trabalho em transformações isobáricas. Repare que aqui eu tenho um sisteminha. No interior dele existe uma certa quantidade de gás. Esse gás está confinado através de um êmbolo, que não é um êmbolo qualquer, é um êmbolo móvel. Pode subir, pode descer de acordo com a dilatação, de acordo com a expansão do gás. Imagine que eu insira ao meu sistema uma fonte térmica, uma vela, que vai dar para o meu gás uma certa quantidade de calor. Aqui então eu já vejo a primeira modalidade de energia entrando no sistema na forma de calor. O que acontece a partir daí? A partir daí, esse sistema gasoso tende a se expandir, recebeu calor, então a tendência natural dele é se expandir. No que ele se expande, naturalmente eu tenho aqui a movimentação do êmbolo, o aumento de volume do gás, e esse aumento de volume ele está associado à realização de trabalho. Trabalho por quê? Justamente porque para o gás elevar este êmbolo é necessário que ele aplique aqui uma certa força, provocando ao êmbolo um deslocamento. E aí eu te digo, tem força? Tem. Tem deslocamento? Tem. Então tem realização de trabalho. Até porque você se lembra muito bem que o trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ. Se tem força e tem deslocamento, tem realização de trabalho. Porém, estamos falando de trabalho em sistemas gasosos. O trabalho em sistemas gasosos eu não deduzi, mas ele pode ser escrito de maneira particular. O trabalho, W, é igual a pavê, é igual a P vezes ΔV. O que é P, hein? Fala pro tio, fala. P é nada mais nada menos do que a pressão do gás. E ΔV é a variação de volume. Ó, é sempre o volume final menos o volume inicial. Cuidado com isso, ok? Vimos então esse trabalho. Ah, o detalhe! Já ia me esquecendo. Se você não estiver numa transformação isobárica, isso aqui, é porque a pressão é constante. Mas se você não estiver numa transformação isobárica, a questão normalmente te informa o que está acontecendo através de um diagrama pressão-volume. Se você tiver a curva que mostra o processo, o trabalho realizado vai ser calculado através de quê? Através desta área aqui, ok? Então, o trabalho é numericamente igual à área. Você tem então duas formas de calcular o trabalho, ou pavê ou então a área, beleza? Vida que segue, segue o baile. Vamos analisar aqui a transformação de energia nesse sistema. Nós já combinamos que essa fonte térmica está dando para o gás uma certa quantidade de calor, certo? Primeira modalidade de energia, no sistema internacional medida em Joule. Esse gás realiza o work, esse gás realiza trabalho. Mas será que o rendimento desse sistema é de 100%? No sentido de que todo o calor que entra é utilizado na realização de trabalho? Não. Não pelo seguinte, há de convir que essa moleculinha que eu estou desenhando para você aqui, ela fica agitada. Ela ganha uma agitação, ela vibra mais rápido. Então aquilo ali é uma forma de energia de vibração, energia de translação, energia cinética. Todo esse pacote de energia tem nome, é chamado de energia interna. Eu entendo então que esse calor ele vai ser usado uma parcela para realizar trabalho e a outra parcela para fazer variar a energia interna do gás. Energia interna eu chamo pela letra U. Variação da energia interna eu chamo por ΔU. Presta atenção, para. Vou te dar uma certa quantia em dinheiro para você ir ao shopping. Eu vou te dar R$100. Será que você tem R$100 para gastar em roupa? Não. Por quê? Por que você não vai gastar R$100 em roupa? Porque você precisa de transporte. Vai pagar um Uber, vai pagar um ônibus, vai pagar sei lá o que for. Então, na verdade, os R$100 que você tem, eles não podem ser todos convertidos em roupa.
porque há a condução. Assim é o meu sistema. Entra calor, que são os seus R$ 100. Uma parte vai ser usada para realizar trabalho, expressa em joules, e a outra parte para fazer variar a energia interna do gás, também em joules. Naturalmente, no sistema conservativo, tudo que entra é igual a tudo que sai. Ou seja, se entram 100 joules de calor, tem que sair 100 joules, não de calor, mas entre energia interna e trabalho. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que se eu somar tudo que sai, energia interna com trabalho, eu acho tudo que entra, que é o calor. Espera aí, quer dizer que se eu somar o ΔU, variação da energia interna, com o trabalho, eu acho a quantidade de calor? Sim. E a primeira lei da termodinâmica é escrita exatamente assim. Passando o trabalho para o outro lado, o ΔU é igual a Q, que é a quantidade de calor, menos o trabalho. Beleza? Só para colocar a legendinha para você. Olha lá. Q é a quantidade de calor, W é o work, W é o trabalho, e ΔU é a variação da energia interna. Esta é a equação. Esta é a fórmula digna de destaque. Destaca porque isso aqui você vai usar bastante, ok? Primeira lei da termodinâmica, então, já foi. Vamos fazer uma questãozinha? Vamos? Só para exercitar essa equação? Questão que, inclusive, foi adaptada para a aula anterior de trabalho em sistemas gasosos. Acompanhe comigo. A figura representa, num diagrama PV, uma expansão de um gás ideal entre dois estados de equilíbrio termodinâmico, A e B. A quantidade de calor cedida ao gás durante esta expansão foi de 5×10 ao cubo. Ele está avisando, então, que a quantidade de calor é 5×10 elevado ao cubo joules. Calcule a variação da energia interna. Variação da energia interna é o ΔU, que ele quer saber, do gás nessa expansão. Você já sabe que ΔU é igual a Q menos W. Você já sabe que ele deu a quantidade de calor, 5×10 elevado ao cubo. E o trabalho? E o trabalho? O trabalho você precisa calcular. Repare, essa transformação aqui, essa transformação é do tipo isobárica. Por que é isobárica? Porque aqui eu percebo que a pressão está permanecendo constante. Então você pode calcular esse trabalho usando simplesmente a fórmula, já que a isobárica é pressão vezes variação de volume. Porém, você está no gráfico pressão, volume. Então você pode também usar aqui o trabalho sendo numericamente igual à área. Ok? Nesse caso, então, você pode escolher. Escolhe aí, quer área ou quer pavê? Área, vamos de área. Aqui então, essa área é numericamente igual ao trabalho. Beleza. Esse trabalho, então, é igual à área, numericamente igual, naturalmente, que a área de um retângulo é base vezes a altura. Esse work vai ser base, cuidado, de 2 a 4. 2, olha o fator multiplicativo. 2 vezes 10 a menos 2. Então tá lá, 2, 10 a menos 2. Foi. A altura, quanto vale a altura? A altura é isso aqui, ó. Vale 1. Mas olha o fator multiplicativo, 10 elevado à quinta. Vou fazer a continha. Esse work vai ser 2 que multiplica. Repete a base e soma os expoentes. 3, 5 mais menos 2, 3 joules. Pega isso e joga lá. 2 vezes 10 elevado ao cubo. E mais uma vez, fazendo a continha, 5 menos 2, 3 vezes 10 elevado ao cubo vezes, tá? Joules. Matei a questão. Achei a variação da energia interna. Como Itaú, simples assim. Tranquilinho, né? Tranquilinho. De um modo geral, questões desse assunto não são tão complicadas assim. Normalmente giram em torno de aplicação de fórmula. A única coisa que complica um pouquinho é a questão dos sinais. Alguns deles você já sabe, mas vale relembrar. Olha só. Estudo dos sinais. Sinal do calor. Quando que o calor é positivo, quando ele é negativo, quando ele é nulo? O calor é positivo exatamente quando o gás recebe calor. Calor recebido pelo gás. Vai ser negativo quando for perdido pelo gás. Quando o gás perde calor, fica com saldo negativo, ok? E ainda, vai ser igual a zero em transformações ditas adiabáticas. Você já ouviu falar disso aqui em calorimetria. Um calorímetro adiabático não troca calor com o meio externo.
tá? Então aqui não há troca de calor. Mas tio, como que pode haver uma transformação gasosa sem troca de calor? Então, na verdade, se você pegar aquele seu sisteminha e você quiser transformá-lo numa transformação adiabática, basta que você tire a fonte térmica, que aí você não tem a troca de calor com o meio externo. Ué, mas como isso funciona? Enche o pneu de bicicleta. Quando você enche o pneu de uma bicicleta, com uma bomba, por exemplo, você percebe que a temperatura muda. Porém, não há calor associado àquilo. Não há uma fonte térmica, não há uma vela, não há uma boca de um fogão, uma boca de um gás. Nesse caso, há a variação de temperatura sem que haja a fonte térmica. Isso é uma transformação adiabática. Ok? Outra transformação adiabática. Pega um frasco de inseticida, mata a barata. Você vai perceber que o frasco fica geladinho. Como que fica geladinho se ali não tem freezer? Então, ali não tem uma fonte térmica. Nesse caso, também é uma transformação adiabática. Ok? Sinal do trabalho. Cuidado com isso. Por quê? Você já viu na videoaula anterior, aliás, está aí na descrição do vídeo, pode dar uma assistida nessa aula, tá? Que eu falei de sinal do trabalho. O sinal do trabalho, ele também pode ser positivo, negativo ou nulo. O trabalho é positivo numa expansão gasosa, quando há um aumento de volume. Esse trabalho ganha um nome particular, ganha um nome quase que próprio. Ele é um trabalho realizado pelo gás, é o gás que realiza o trabalho. Numa transformação pressão-volume, se você observar aquela setinha, essa setinha vai estar mostrando aumento de volume, correto? O trabalho é numericamente igual a essa área. Ele vai ser positivo, porque está rolando um aumento de volume. Quando que o trabalho é negativo? Quando há uma contração, quando há uma redução de volume. O nome muda, agora é trabalho realizado sobre o gás. Numa transformação pressão-volume, repare que a setinha mudou. A setinha agora mostra uma redução de volume. O trabalho continua sendo calculado pela área, but esse trabalho agora vai ser negativo por se tratar de uma contração. E quando que o trabalho vai ser igual a zero? O trabalho vai ser igual a zero numa transformação isocórica. O volume permanecendo constante. Se não há variação de volume, não há realização de trabalho. Num gráfico pressão-volume, o que você tem é aquilo ali, ó. Repare que o volume não está mudando. Vamos resolver uma questãozinha falando sobre isso que eu acabei de comentar. Olha só, questão da PAC. Fala, fornecem-se 4,18 joules de energia como calor a um gás. Fornecem-se a um gás. Então, esse calor é recebido pelo gás. Ele é positivo, 4,18 joules. Beleza? Enquanto se realiza sobre ele, o trabalho de 2,32. Trabalho realizado sobre o gás é trabalho negativo, de 2,32 joules. A variação de sua energia interna em joules é D. Ele quer o delta U, que é Q menos W. Esse delta U vai ser quantidade de calor, Q, 4,18. Menos trabalho, cuidado, ele é negativo, é menos 2,32. Faça a combinação de sinais. Vai ser 4,18 menos com menos, mais 2,32. Eu já vou fazer de cabeça patu, 6,50, então, joules, e eu mato a questão. É a letra E de Emanuel Lessa. Manu Lessa, ok? Tranquilinho, né? Decorebinha, a verdade é essa. Ficamos por aqui. Um beijo do gordo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima videoaula. Beijo, tchau!